Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava aqui lendo um artigo que a faculdade me mandou. Eu tô cursando pedagogia e, no momento, eu tô estudando a história da educação. E o artigo, ele retrata sobre o tempo em que os padres chegaram aqui no Brasil. E eu achei umas partes muito interessantes desse artigo, uns detalhes que abriram, assim, uma visão que eu sabia, mas eu não sabia porque eu não tinha certeza, mas pelo que a gente conhece na escola, na história, aí a gente tem um pouco do... Isso podia ter acontecido. E eu vi que algumas coisas realmente aconteceram e estão aqui nesse artigo. E eu queria compartilhar algumas curiosidades, que alguns já sabem, outros não, e que eu acho legal compartilhar. Então eu vou ler alguns trechos para vocês. Mas de resumo, já logo antes, eu achei interessante, principalmente, do jeito que o artigo veio trazendo esses assuntos. Eu achei bem tranquilo a pegada que ele foi alinhando. Ó, eu ia ler, mas eu acho legal eu resumir. Por quê? Porque se eu fosse ler, eu marquei muita coisa. Entendeu? Eu marquei muita coisa. Eu marquei muita coisa. Se eu fosse ler tudo isso aqui, que eu marquei de interessante, só folha nada. Mas, em diante, eu marquei bastante coisa pra ler. Não vale a pena. Seria muito tempo, assim, por algo que eu posso resumir. Então, eu vou resumir. Os padres chegaram aqui, os portugueses em si, eles tinham que se comunicar com os índios. E, obviamente, não era pela língua portuguesa que eles usavam antigamente, né? Então, na história, o que a gente já pensava, e é dito na escola também, eles tiveram que aprender a língua dos índios, entendeu? Dos indígenas, e os indígenas teriam, no caso, que aprender a língua deles. Só que primeiro eles tinham que dar o primeiro passo, então aqui nesse artigo deixa detalhado que eles deram o primeiro passo para realmente aprender a língua dos índios, junto com os índios. Aí, eu acho interessante isso, que a língua também que eles mais aprenderam aqui, e que mais foi usada na costa brasileira, foi a do tupi, que foi usada aqui na costa, principalmente baiana, porque no artigo deixa bem retratado isso. Ele retrata isso muito bem, em alguns detalhes, que são interessantes. Fala também que essa língua, por ser bastante usada aqui no litoral, né, baiano, vai ser bastante usada, eles criaram uma gramática dessa língua, que eu vou até dar uma olhada, que eu achei interessante isso também. Então, eles detalham muitas coisas que eu, particularmente, nas aulas de história, não me recordo, entendeu? Então, lendo esse artigo, eu achei muito interessante. E queria compartilhar com vocês. Então, para quem quer entender mais sobre a Companhia de Jesus, dos Jesuítas aqui no Brasil, eu indicaria também esse artigo, porque eu gostei particularmente, né? Porque ele retrata uma boa parte da chegada da Companhia de Jesus, né? Que a Companhia de Jesus é uma companhia que trouxe os padres para cá. Então, eu estou estudando agora, eu achei interessante, de verdade, e queria compartilhar esse momento com vocês, de algo que eu achei interessante. Outras coisas que eu achei interessante aqui, queria dizer agora. Uma coisa que o artigo fala sobre isso é assim, vou ler pra vocês. Esse eu vou ler pra vocês, é o único que eu vou ler, prometo. Prometo. Falei baixinho demais. Diferentemente de Colombo, que acreditou que os indígenas não falavam, pois falavam uma língua que ele não entendia, ou de Nóbrega, em seu primeiro contato, que achou serem os índios uns brutos e não terem vocábulos para entenderem a mensagem de Cristo. Agora, os jesuítas não só aprendiam a língua dos índios, como acompanhavam, mesmo com ironia, com o grego. Além disso, desenvolviam uma gramática, que foi o que eu mencionei a vocês, sobre essa língua. Eu não vou continuar lendo, mas eles também colocaram, como eu li no currículo dos estudantes, que iriam ter esse contato bastante com essa língua, para estudarem esse idioma. Que eles, apesar de criticarem, chamarem de grego, não sei se tinha alguma semelhança, no artigo não relata, e eu também não sei se esse idioma tem alguma semelhança com o grego. Talvez tenha, né? Pra eles criticarem dessa forma, falando que que eles estariam aprendendo grego e não tupi, porque eles criticavam e desprezavam essa língua. Porque eu ainda vou continuar lendo o artigo. Mas só daí eu já peguei uma coisa interessante, porque a gente vai adquirindo conhecimento e aprendendo o porquê das coisas, entendeu? Então, eu gostei realmente dessa matéria de história da educação. Deu para entender, estou entendendo coisas que antes eu não tinha compreendimento tão aberto sobre esse assunto. Eu já sabia desse assunto, eu tinha uma ideia desse assunto, mas vendo de outra maneira, agora com a pedagogia e com essa matéria, eu vi diferente, entendeu? Eu peguei detalhes que eu não tinha pegado, entendeu? Quando questionou na aula, de onde vocês acham que surgiu a educação no Brasil? Aí todo mundo falou, na época da colonização. De que maneira? Aí todo mundo falou dos padres. Como foi? Aí a professora foi entrando e explicando coisas que se eu for ficar aqui eu vou dar aula, né? Então, assim, pra vocês que não cursam pedagogia, eu acho que não seria tão interessante. Quem quiser que eu grave um vídeo falando mais, só comentar aqui embaixo. Eu só tô compartilhando algo assim, uma coisa que eu quis compartilhar, assim, que eu estou gostando e que está me fazendo abrir essa visão com mais detalhes de algumas coisas que eu deixei passar. E eu acho que é isso que a faculdade faz, né? Quando você pega
o assunto, a faculdade que você escolheu. E ela vai te passar matérias que você gosta. Então, eu gosto particularmente desse tipo de assuntos históricos. Antes eu não gostava tanto, de falar a verdade. Então, só pra deixar assim, porque vai que alguém comenta aí alguma coisa porque eu falei alguma coisa errada, esse vídeo só foi pra eu compartilhar este momento e algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Só isso, eu posso fazer outro vídeo com mais detalhe quando terminar desse assunto. Outra coisa, esse artigo foi passado como complemento, porque a aula já foi dada, resumidamente, com material resumido. Aí o professor passou, ó, tem esse artigo para quem gosta desse assunto, e seria bom para as provas, para as atividades que eu ia passar. Vocês também, para adquirir mais conhecimento, verdadeiramente aprender, eu vou passar alguns artigos. Aí sim eu peguei esse artigo que ele passou. Mas eu estou implementando, né, o conhecimento, porque eu também gosto desse assunto. E óbvio que não é só para fazer nos assuntos que você gosta, tem que ir atrás dos assuntos que você não gosta de tratar, mas que são necessários, porque não é porque você escolheu uma faculdade, um curso que você vai gostar, que você gosta, né, do curso, do que você escolheu, que não vai ter coisas que você não vai gostar de fazer. Todas as áreas vai ter alguma coisa que você vai escolher, que vai te fazer feliz, que é algo que você gosta, e vai ter coisas que vai ser algo que você não gosta. Não tem pra onde correr. Eu escolhi pedagogia, gosto de pedagogia. Tem coisa na área de pedagogia que a gente talvez não goste muito. Mas a maioria das coisas eu gosto. Então, no curso, nas matérias. Então, pedagogia vai ter um pouco de exatas, mas não vai ter tanto exatas quanto na engenharia. Já tô entrando em outro assunto. Parou por aqui, porque esse assunto era sobre esse artigo. E espero que vocês tenham gostado desse momento. Só para dizer um oi também para vocês. Estou por aqui, estou estudando sim. Não gravo vídeo às vezes, porque, como vocês podem ver, eu estou em outro cenário. Não estou dentro do meu quarto. Eu não estou na minha casa com os meus pais, eu estou na casa dos meus avós. E por esse motivo, o fundo está diferente, porque é a casa deles. E eu não gosto de mostrar muito, porque é a casa deles. Então, o que eu faço gravação, até no meu outro perfil que eu gravo fazendo limpeza da casa e tal, eu gravei já alguns vídeos aqui, mas mesmo assim eu gravei com recortes devido a isso, porque eu não quero expor eles, assim, as coisas deles. Então pego algumas partes que eu sei que eu posso vou fazer aqui. Então eu não tô no meu lar normal que eu posso expor. Mesmo assim, com os meus pais eu não exponho tanto assim, porque é a casa deles. E é isso, é a privacidade deles, não é meu 100%. Então por isso, gente, o fundo está diferente. Vai ter bastante vídeo aqui, assim, com esse fundo, outro fundo da área da casa, que não vai expor muito, obviamente. E que eu não vou deixar de gravar vídeo. Eu não vou deixar de gravar vídeo. Vai ser difícil, mas não impossível. E eu tô dando meu jeito, igual dei meu jeito agora. E eu acho que fica tranquilo aqui. E também não posso escolher muito, como eu falei. Não vou expor detalhes da casa e nem nada demais, porque vocês entenderam. Eu sei que vocês pegaram. Mas é isso, então, vou voltar pra minha leitura, ok? O meu artigo. Se eu fosse você que está aí parado, só assistindo o vídeo rolando na tela, sabendo que tem aquele assunto pra fazer, da faculdade, ou do curso, ou da escola, ou de qualquer outro, vai fazer. Entendeu? Não deixa procrastinar, não. Eu, particularmente, não sou a melhor aluna, não. Mas eu faço o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Agora eu podia estar descansando. Eu acabei de chegar do trabalho, mas não, fui tomar um banho. Eu tenho só esse momento para ficar aqui estudando, em que eu tenho um pouco de silêncio e posso focar. Então eu vim pra cá, tirar esse momento. E tô até usando ele pra gravar esse vídeo pra vocês. Pra não deixar vocês sem vídeo. E pra não desfocar dos meus objetivos, porque eu gosto de gravar. E acaba que eu entendo que ao longo do dia a gente não consegue fazer aquelas coisas que a gente gosta. Mas é legal que a gente não deixasse parar. Inclusive, já tô trocando do assunto de novo. Eu tenho que gravar mais vídeo pra vocês. Eu acho que isso é falta de vídeo, entendeu? Gravado. Por isso que eu fico assim, trocando de assunto com o outro. Mas depois a gente pode conversar mais sobre isso também. É isso, gente. Já compartilhei alguns detalhes. Talvez eu compartilhe mais pra frente. Quando terminar o artigo, vamos ver se eu faço um resumão e falo com mais detalhes de algumas coisas que eu achei mais interessantes ainda. É isso, gente. E fora que tem ele, e tem um complemento dele aqui também, tá? Então ele e tem um outro complemento. E o artigo, ele não tá completo. Ele tá só na área que o professor falou do assunto que a gente tá tratando com detalhes. Porque, pelo que o professor falou, ele é um artigo imenso, com um assunto histórico bem amplo e que não pega só o assunto que ele tá passando. Aí ele falou, quem quiser pesquisar online, ler, gosta de história, quer entender mais sobre as coisas, pode ir lá. No meu caso, eu só decidi pegar a parte daqui, porque no momento eu tenho que estudar mais com objetivo na facul. E é isso, né? Por isso. Porque se eu tivesse mais tempo, eu pegaria talvez o livro todo pra ler. Mas eu não tenho esse tempo todo. Não dá. Então, eu já peguei um complemento, mas um complemento no foco que eu já tô estudando, beleza? Então, aí já é outro vídeo, que eu já ia falar uma coisa, mas já é pra outro vídeo. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar mais vídeo pra vocês. Estou precisando gravar mais vídeo pra vocês. Tá vendo como é que eu fico? Falo tanto assunto que é tão necessário, que eu acho, assim, o tema tão abrangente, tão legal pra conversar com vocês, e fico enrolando de gravar. Dá nisso. Aí quando eu gravo, começo a gravar, minha boca não para. Mas é isso. Comentem aqui embaixo. Vocês querem que eu grave que tipos de vídeos também, que eu acho legal. Eu sempre peço, mas quem assiste não comenta. Comenta, por favor.
Assim, se você tem uma ideia, realmente não guarda pra si, compartilha aqui, tá bom? É isso, então tô indo continuar minha leitura aqui e tenham uma boa tarde a todos vocês.